gente, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao É ou Não É, mais um programa da série do Radar 86, né? E hoje a gente tem uma participação especial novamente, né? Essa semana foi de participações especiais e a gente quer muito agradecer a presença do secretário de Comunicação da Prefeitura, Fernando Saad, que está conosco, e ele vai conversar um pouquinho das ações da Prefeitura, né? Explicar para a gente um pouquinho o que a Prefeitura está desenvolvendo de trabalho, tá bom? Ao meu lado também eu tenho o Biraci Saboia. Obrigado, Bira, mais uma vez. E a gente quer pedir a você para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e construir conosco uma nova linha de comunicação, tá bom, gente? Antes de virar a vinheta, a gente vai abordar, claro, sobre as ações da Prefeitura, mas a gente também vai abordar uma polêmica que chamou bastante atenção ontem aqui no cenário local, que foi a briga entre os deputados por conta da situação que a saúde do estado do Piauí ou os hospitais se encontram. A gente vai abordar esses dois temas e eu quero saber de você o seguinte: você perdoa fácil? Se não, não se preocupe, que a partir de agora você tem uma data especial para ter esse sentimento e tanto com o próximo, tá bom, gente? A gente vai pedir para rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. De volta com o É ou Não É, hoje a gente está recebendo aqui o secretário de Comunicação da Prefeitura, Fernando Saad. Ele também é jornalista, é advogado e vem conversar conosco aqui sobre as ações que a Prefeitura está desenvolvendo. E a gente quer muito agradecer, tá, Fernando, a sua participação. Muito obrigado por se dispor a vir conversar com as pessoas que estão aí do outro lado. E, claro, a gente quer primeiro saber de você como é que estão as ações que a Prefeitura de Teresina está desenvolvendo aqui, quais são os planos para até o final do ano para melhorar também a vida das pessoas. Olá, antes de mais nada, o especial aqui são vocês. E aí eu pergunto, o Radar 86 é ou não é o futuro da nossa comunicação? Esperamos venha, participe, assista, atue junto com a gente. Esperamos que sim. E dito isso, a Prefeitura de Teresina tem realmente trabalhado muito na organização de um planejamento para a cidade. E isso não é de agora, isso vem de muito tempo, de gestões outras que já existiram e que se sucederam ao longo desses últimos anos. Tanto é que nós temos hoje agendas projetadas para a cidade. Seja qual seja a administração municipal, seja qual seja o prefeito que venha a assumir a prefeitura a partir do ano que vem, a partir de 2021, né, eleição 2020, assumir no ano de 2021, ele vai objetivamente seguir um planejamento para a cidade, um planejamento de futuro, de uma cidade sustentável, melhor para se viver, que tem muitos problemas, enfrenta muitos problemas, mas que tem um projeto de futuro planejado. Pira, boa noite. Boa noite. Agradecer mais uma vez, já emendando o que o Pedro falou, a presença do secretário Fernando Saad. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente começa esse bate-bola falando rapidamente da reclamação número 1. As pessoas não, parece que teve mudança no trânsito, as pessoas se incomodam. Teve mudança na quantidade de retornos, naquela situação das pessoas estarem transitando, há uma reclamação generalizada. O que a Prefeitura tem constatado, secretário, nessa questão desse alto índice de reclamação por conta dessas mudanças no nosso trânsito? Em primeiro lugar, tem que ter o senso crítico e a humildade de reconhecer que muitas das reclamações são pertinentes, são procedentes. Mas a gente também tem que avaliar que muitos acertos foram construídos com relação à mobilidade e com relação ao trânsito de Teresina. Sim. Muita coisa que era reclamada, como é o caso dos retornos, as pessoas estão começando a perceber que é necessário. O Teresina está acostumando a dar a volta no quartel? Isso, e que existe em todo lugar do mundo, para as grandes cidades. Teresina não é mais uma cidade pequena, não é mais uma cidade provinciana. É uma cidade de comportamentos ainda provincianos, mas de uma estrutura de cidade moderna, grande, bem desenvolvida. Então a gente precisa mudar também. O que acontece? Quando você mexe nos hábitos do cotidiano da pessoa, isso incomoda, né? Isso provoca uma reação imediata. E daqui que você se habitua e você fica... E principalmente com questão de trânsito, que envolve uma série de fatores. A questão de você estar sendo obrigado a cumprir regras, tempo, né? Andar mais,
no seu aspecto. Eu estava conversando com um colega outro dia, dizendo, mas agora eu tenho para mim ir para minha casa, antes eu fazia o retorno quase na esquina da minha casa. Agora eu tenho que andar mais 3, 4 quarteirões. Eu digo, mas você anda de carro. Quem anda a pé que não pode, né? É complicado. Quem anda de veículo tem que se submeter a isso. Então isso incomoda, traz transtornos, provoca algumas reclamações, muitas delas, volto a frisar, pertinentes, e que a prefeitura tem que estar atenta para ir melhorando para e passo. Fernando, e dentro outra reclamação que a gente vê, também tem muito a ver com a educação, como a gente sempre fala, que a educação é que organiza a nossa vida. Reclamação em relação à questão das multas. A gente escuta nas rádios, em grupos de WhatsApp, as pessoas falam, é uma indústria de multa, tem uma máquina de fazer multa. Aí as histórias mais loucas e malucas do mundo, como por exemplo, que o agente de trânsito recebe uma comissão por cada multa aplicada. Que a empresa que coloca o foto sensor recebe a comissão. Não existe, é um contrato fixo. Eu pedi, por exemplo, por que o teresinense em si, e geralmente é quem é multado, reclama tanto, é falta de educação? Olha, tem duas coisas aí. A primeira, a falta de educação. Nós somos mal educados, e eu digo nós, não somos nós só teresinenses, não. O brasileiro de uma maneira geral. Nós somos mal educados em muitos dos aspectos do convívio social. O respeito ao próximo, o entender essas questões, o respeitar as regras de convívio social, a sociabilidade, nós somos mal educados. E no trânsito isso se dá de maneira muito acentuada. O outro aspecto, às vezes, é a falta de conhecimento. E aí me permitam fazer assim, uma crítica para nós. Eu sou jornalista, adoro fazer comunicação, adoro jornalismo, sou professor, sou formado em Direito, mas eu adoro. Nós pecamos também muito nisso. Nós, jornalistas hoje, imprensa, né? Não nos informamos, construímos às vezes matérias que saem em programas televisivos de maneira equivocada. Por exemplo, a pessoa não sabe que o radar está ali e que aquele radar, ele está tão somente para tentar inibir o cidadão de andar em alta velocidade. Ora, se com o radar os caras estão passando velocidade e são multados, imagine sem um radar. Qual o nível de redução de acidente nós já tivemos com isso? Quantas vidas foram preservadas? Então, as pessoas não sabem. Aí diz, como eu vi outro dia, mas é porque a empresa deve estar faturando isso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, às vezes, é falta de conhecimento e muito falta de educação. Porque só é multado quem descumpre a regra. Então vamos cumprir, vamos obedecer civilizadamente, é melhor para todo mundo. Só para complementar, se a pessoa pensar bem, em cada acidente de trânsito não realizado, você tem um atendimento a menos de saúde, você tem uma reabilitação. Tem um custo altíssimo. Que são custos altos. Custo alto para nós, que pagamos tributos, que pagamos impostos. Com acidente de moto. Você tem uma enormidade de acidente de moto. Vá no HUT que você vai ver. O custo anual que é despendido pelo município para atendimento de acidente de moto. É um negócio fora do normal. Então a gente precisa ter noção de que a cidade é feita para as pessoas, que a gente tem que construir um trânsito mais humano. E aí não venham me dizer, não, mas tá bom, vamos fazer mais campanha educativa, vamos trabalhar mais isso, eu me penitencio nesse aspecto, acho que a gente tem que investir também um pouco mais nisso, mas as pessoas têm que tomar consciência. Nós precisamos aprender isso no nosso dia a dia. Eu vejo gente passando com o carro por cima de meio fio, tá certo? Passando por cima de meio fio, gente andando em contramão, gente invadindo o sinal. Tudo bem, um ou outro caso por distração, por aqui, talvez seja perdoável. Mas fazer, tá certo? Premeditadamente, isso é um negócio que não entra na cabeça de ninguém. O cara andar sem capacete numa moto. Eu vejo gente andando sem capacete com criança. Às vezes eu já parei. Estou dizendo isso aqui porque eu faço, porque eu sou avô, eu tenho uma neta. Então eu fico pensando no meu neto. Eu já parei e já pedi, não, você quer que eu leve? O dia que você está indo, eu levo. Você pega lá na frente. E o cara às vezes por medo não leva. Já levei gente assim. Porque, rapaz, é um negócio absurdo. Aí, rapaz, não anda sem capacete, não. Tá. Quer dizer, a gente tem que ter educação também no trânsito, não é só em casa, não. O que a gente pode fazer com pedestre, com ciclista, com motociclista que teme em andar, por exemplo, naquela linha exclusiva do ônibus? Inclusive eu presenciei na Kennedy, que é um corredor comprido, saindo da minha casa, que eu moro ali na altura da Pedra Mole, descendo na Kennedy, vindo ao centro. Eu presenciei um senhor escapou de morrer porque não era o dia dele. Ele botou a bicicleta dentro do caminho do ônibus, na linha exclusiva, o ônibus passou, quebrou a roda dianteira da bicicleta, o cara não foi atropelado porque pulou de volta. Ou seja, uma série de situações que a pessoa sabe que não tem que andar ali,
mais... Como é que a gente pode trabalhar melhor? Como é que pode chegar essa educação ao cidadão para ele se conscientizar que aquele lugar é de ônibus, não é para andar moto, não é para andar de bicicleta? Como é que... Olha, eu recebi... É difícil, né? É muito difícil, eu acho que é isso que eu estou dizendo, é uma questão de educação e de conviver com aquilo. Eu estava outro dia jogando futebol e um colega chegou e disse, mas pelo menos podiam liberar no domingo, no sábado, no feriado, para os carros andar também na linha exclusiva. Eu digo, moço, aí a gente vai deseducar, porque se você está dizendo, isso aqui é só para ônibus, é só para ônibus. E tem que se privilegiar o transporte coletivo. Que leva mais pessoas, o transporte coletivo. É o transporte de futuro. Porque senão daqui a pouco nós não vamos mais andar em Teresina. Nós tínhamos uma frota de veículos, 15 anos atrás, de 120 mil veículos aproximadamente, 120, 125 mil. Hoje, são mais de 470 mil veículos. Ou a gente toma determinadas atitudes para resolver problemas da agora e do futuro, mesmo que isso provoque reações, e é natural que provoque, porque mexe no cotidiano das pessoas, nos hábitos das pessoas, mas a gente tem que tomar essas atitudes. E a principal delas cabe a cada um de nós. É educação. É justo. O cidadão já tem visto brigas, discussões. O cara para o carro de um lado da outra da rua e passa o dia inteiro ocupando aquele espaço. Isso é justo? Isso é legal? É ocupando espaço público, numa via que é proibida na maioria das vezes de estacionar, e fica por isso mesmo. Aí você vai lá, multa ou reboca o carro, aí o cara bota na internet e reclama. Quem tem bom senso vai dizer, tá certo, tem que rebocar mesmo. Porque o espaço aí é público, é proibido, o cidadão está irregular. Então a gente tem que aprender isso. Conviver socialmente impõe sacrifícios de natureza individual. E nós temos que fazer isso. Urbana e humana também, a prefeitura autorizou ou assinou, né, o decreto de que realmente vai ser regulamentado os transportes de pessoas, né, transporte individual, isso, principalmente de Uber, 99, né, de aplicativos. Como é que está essa questão? Porque o STF decidiu que era inconstitucional. Nenhuma decisão a nível estadual e a municipal não poderia ser tomada nesse sentido. Como é que a prefeitura... Na verdade, o que ele proibiu foi que se impedisse de haver circulação. A prefeitura não está impedindo isso. A prefeitura está regulamentando. Então não há nenhuma inconstitucionalidade com referência à decisão do STF. Por quê? Porque o STF ele proibiu que os municípios impedissem a circulação dos veículos por aplicativo. A prefeitura está tão somente fazendo a regulamentação, o que é necessário para que se dê segurança a todos, principalmente aos condutores de veículos de aplicativos e principalmente ao passageiro. É isso que a prefeitura quer, normatizar para que não se estrangule e não se crie nenhum problema no transporte da cidade de Teresina, porque senão, veja bem, pega um caso específico, a Uber. O que é a Uber? É uma multinacional. Sim. Tem um aplicativo. Tá certo? Para ela, Teresina é um pingo d'água. É um pingo d'água. Ela fatura nos grandes países do mundo. E ela coloca todo mundo para trabalhar para ela. Ela fica lá, na boa. A regulamentação da prefeitura impõe mais restrições à empresa do que ao condutor. Tá certo? Por quê? Porque a empresa não pode chegar aqui em Teresina fazendo do jeito que quer e que bem entende. Então ela tem que ter algumas regras. Admitamos que isso não fosse feito. Daqui uns anos a Uber chegar e dizer assim, bom, agora sai todo mundo, eu não vou mais controlar isso aqui, não, tirar meu aplicativo daí. Como é que ia ficar essa desordem aqui? Quem que ia coordenar essa desordem? Aí eu dizia, a prefeitura, cadê? Então o que a prefeitura está fazendo é regulamentando. Lembro aqui o caso do alternativo. Acho que o Biraci, eu não sei se o Biraci é um pouquinho mais velho do que tu deve ser bem mais novo. Mas o Biraci deve lembrar. A confusão que foi no Brasil inteiro. Em Brasília tocaram fogo em ônibus, em Recife tocaram fogo, confusão. Aqui foi tranquilo. Aqui nós conduzimos, eu digo isso porque eu era da Câmara Municipal de Teresina e ajudei a conduzir esse processo. Foi regulamentado, foi feito o entendimento e foi regulamentado. Funciona hoje muito bem. Não teve trauma, não teve problema, ainda hoje está aí. É isso que a prefeitura está buscando agora com esses aplicativos. É uma tecnologia de futuro? É impossível você não proporcionar isso para a população? É impossível, porque isso é a modernidade. Agora tem que ser dentro da regulamentação, com proteção para todo mundo, principalmente para o passageiro e para o condutor. Vamos falar de política agora? Vamos voltar para a política? Secretário, 2020 está chegando, 2021 já saiu o próximo mandato, 2020 está chegando, tem eleição.
Já estão se falando em nomes, Palácio da Cidade deve ter candidato, é pelo PSDB, é pelo PP, é progressista, enfim. Como é que está hoje, como é que está esse sentimento dentro da Prefeitura? A Prefeitura já está tratando só no âmbito partidário. O PSDB como partido, agora estou falando com o Fernando Said, membro do PSDB, não mais o Fernando Said, secretário. O PSDB conseguiu dar uma acalmada naquela situação da eleição passada, está tudo mais tranquilo? Como é que está o partido? Tranquilo, olha, sempre acontece na política, sempre tem essas incidências, essas discussões. A mídia também cria muito, a gente internamente também às vezes cria. Tudo isso é natural. Lhe garanto uma coisa, a Prefeitura, com toda a boa fé, a Prefeitura não está tratando disso. O prefeito meu filho não está tratando disto. Por quê? Porque nós temos muitos problemas na cidade, muitos desafios. E este não é um ano propício para isso. Nós temos praticamente R$1 bilhão para investir na cidade. E não vamos conseguir, sabe por quê? Porque no ano que nós mais investimos, chegou a 270 milhões. Você vai gastar R$1 bilhão agora. Então, mas a gente tem que preparar tudo isso para a cidade receber esse investimento. São recursos que já estão aí disponibilizados, recursos externos, não são recursos próprios, externos. A construção do viaduto que já está sendo feito, a ponte que vai ligar a Raul Lopes à Zona Norte, a Avenida Luiz Marques está sendo terminada, enfim, várias obras na cidade de Teresina que estão espalhadas. Então a Prefeitura está tratando disso. Uma certeza eu tenho, não serei eu o candidato. Essa é a única certeza que eu tenho. Quem vai ser? O que é que o prefeito, eu imagino que ele esteja, sempre foi assim, as nossas discussões sempre foram pautadas assim. Chegar o ano de 2021, início do ano, aí vai se começar a trabalhar qual é a lógica da campanha e qual é o candidato. Nós vamos ouvir as pessoas, fazer pesquisas, saber o sentimento da população, qual é o perfil do candidato que ela quer. É isso que eu imagino. Não é dizer, é o Fernando Said, é o Biraci, é o Charles Silveira, é o Kleber Montezuma. Não. Qual é o perfil que a população quer? Dentro deste perfil, a gente vai escolher dentro das pessoas que estão aliadas a gente. Vai ser um processo de construção do prefeito parecido com o que foi feito com o Firmino Filho no primeiro mandato dele? Onde foi pensado no nome... Silvio Mendes também. Silvio Mendes foi pensado como um nome... O que a população queria? Um nome mais técnico do que político. Por isso Silvio Mendes foi o candidato. Excelente gestor, excelente cidadão, se credenciou por conta desse perfil. Eu vou fazer igual outro. O Pedro ainda não estava na lida, mas em 96, tu recordares bem, tinham vários nomes com mais experiência política do PSDB e apareceu o Firmino. Que bateu inclusive Alberto Silva. Eu participei daquela campanha, participei das campanhas mais bonitas que eu já pude participar. Era um mito. Campanha muito bonita. Uma campanha que o prefeito foi construído. Nova. E o Firmino saiu de 1%, 0,8% nas pesquisas. Mas enfim, este é o caminho. Nós temos vários nomes. Temos vários nomes na equipe do prefeito. Temos vários nomes fora da equipe do prefeito. Temos vários nomes que nem na seara política, vamos dizer assim, mais direto estão transitando. O que nós vamos é ter calma. O que nós precisamos ter é alguém que possa continuar a dar a Teresina uma boa gestão. Você está achando natural essa antecipação? Desculpa, Pedro. Você acha que não, eu acho desnecessária. Por que você antecipa tanto aqui? Rapaz, de maneira muito sincera, primeiro que a mídia acha que isso dá audiência. A mídia acha que isso dá audiência. Você pega a maioria dos programas de televisão, é só política. Eu reclamo muitas vezes dos colegas, eu digo assim, rapaz, vou dar um exemplo, não vou citar uma entrevista com o senador Cid Nogueira, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Ele tinha conseguido vários recursos aqui para a cidade de Teresina, para o interior do estado, para o governo do estado. Naquela época que estava, acho que no governo, acho que era o governo da Dilma ou do Temer, eu não me lembro. Eu sei que ele tinha conseguido muito recurso. E foram fazer uma entrevista com ele para ele anunciar esse recurso, uma coisa mais ou menos organizada. Fizeram 2 perguntas. E lá eles conseguiram. Aí voltaram. E como é? O senhor vai continuar com o governo? E quem é o candidato? E não mudaram para a política. Aí eu digo, moço, que desserviço. Mas aí a pessoa me disse, mas isso aqui dá audiência. Então a gente tem que começar a pensar que tem que ter determinados anos que a gente podia discutir coisas da cidade. Rapaz, a gente tem tanto problema em Teresina, tem tanta coisa que a prefeitura está se propondo a fazer, que a gente podia estar questionando, cobrando. A prefeitura erra também. A prefeitura erra. Nós temos muitos acertos e mais acertos. No problema que você falou do trânsito, tem muita coisa que nós acertamos, tem muita coisa que vai ser fantástica para a cidade.
um pouquinho mais na frente, mas tem muitas coisas que nós erramos. Estamos aprendendo e consertando. E vamos devagar e paulatinamente. A aplicação das multas, às vezes tem coisas que são exageradas, que são exacerbadas, podia ter um diálogo maior. Mas tudo isso é uma construção. E a gente não constrói para Teresina. A mídia não constrói e os políticos adoram isso. Porque aí eles exploram um espaço de graça que a mídia oferece. Eu acho essa situação muito ruim, porque a gente termina por não discutir os problemas do Estado e de Teresina. Quer ver um exemplo clássico? Campanha passada de governador. Como foi a campanha também de prefeito. Quais foram os problemas do governo? Vamos pegar mais recente. Sem nenhuma intenção de natureza político-partidária ou discussão com quem quer que seja. Mas a campanha passada, a mais próxima, de presidente da República e de governador, o que se discutiu verdadeiramente dos problemas do país e dos problemas do Estado do Piauí? Zero. Zero. O que ficou de compromisso? Zero. Por quê? Porque a gente fica tratando de política. E aí se perde muito nisso. Não se discute a construção e os problemas da cidade e do Estado. Teresina, ela não tem tanto problema, por exemplo, na área de saúde como tem o Estado. A gente vê que o Estado recebe críticas e críticas. Como é que está essa relação entre prefeitura e Estado, principalmente na questão de repasse financeiro vindo do Estado para a prefeitura? Olha, essa foi uma temática que já causou e causa ainda polêmica e discussões. Então tem duas linhas aí para você discutir com relação, dentro da relação Estado e municípios, especialmente Teresina. Primeiro, a relação pessoal, muito boa. O professor Charles Silveira, que está à frente da Fundação Municipal de Saúde hoje, dando continuidade ao excelente trabalho do ex-presidente e ex-prefeito Silvio Mendes, que foi sempre magnífico no trato com a saúde pública municipal. O professor Charles tem feito um trabalho fantástico e diligente. Charles é um grande gestor, um homem de muita sapiência, de muito equilíbrio, de muito conhecimento das relações humanas e muito conhecimento da estrutura política e da estrutura de gestão pública. Então ele tem conseguido se relacionar bem com os gestores do governo do Estado. Agora, essa relação pessoal não tem se transformado reciprocamente, né, no que concerne aos repasses. O governo continua devendo ao município. E é sempre aquela história. No mês que vem a gente faz um aporte. Não, vamos dividir aqui em parcela. E nada. E nós atendemos aqui, sejamos sinceros, justos e honestos, a população do Estado do Piauí. A cidade de Teresina gasta hoje, se você chegar em qualquer hospital, em qualquer UBS da rede pública municipal, que é grande, nós temos 90 UBS, são poucos municípios do país, capitais do Brasil, que tem, como nós temos, 90 UBS, 6 maternidades, 10 hospitais, um hospital de referência, que é o único no Brasil, de município. Agora que Salvador está construindo o dele, nós já temos aqui o HUT, que atende o Piauí todinho e grande parte dos outros estados. Nós atendemos aqui, se você chegar numa unidade dessa, de 10 pacientes, só 3 ou 4 são de Teresina. O resto é de fora, é do interior do estado. E esses recursos não são aportados para a cidade de Teresina. Então nós, teresinenses, custeamos a saúde do estado do Piauí. E quando se faz isso, se deixa de investir mais no teresinense. Tá certo? E mesmo assim, a gente tem dado conta. Apesar das nossas unidades estarem assoberbadas de trabalho de muita gente que procura as unidades de saúde pública municipais, a gente tem dado conta. Agora, a gente podia estar investindo muito mais, se a gente tivesse, ou o governo do estado tivesse uma saúde pública de verdade no interior do estado, que não tem. Vamos deixar de estar botando panos quentes na história. No interior do estado, é pecaminoso o atendimento de saúde pública estadual. É pecaminoso. Tudo ocorre para Teresina. Tudo ocorre para Teresina. No interior do estado não tem atendimento, não sou eu que estou dizendo isso não. É uma realidade fácil de ser constatada. Deputados agora, uma comissão de deputados e deputadas, esteve vendo isso e viu a calamidade que é. Então Teresina está muito sobrecarregada. Agora dizer que isso é fazer política, não, é chamar a atenção para um problema que é grave, que é sério, e que nós teresinenses estamos patrocinando, pagando pela saúde do estado. Se nós não tivéssemos isso, essa parte de recurso que nós investimos para atender
as pessoas de fora, estariam sendo destinadas a Teresina, ao atendimento só do teresinense. Moço, seria uma maravilha. Nós gastamos aqui 30, maravilha que eu digo, de facilidade que a gente teria de poder fazer mais pela saúde. Né? Nós gastamos aqui quase que 37%, ou um pouco mais de 37% dos recursos com saúde pública. Muito mais do que prevê a Constituição, os 15% da Constituição. Então, repare aí, se a gente tivesse recurso para fazer isso só com o teresinense, se esse dinheiro fosse todo para a Teresina, só para o teresinense, e mesmo assim, eu volto a repetir, nós não temos graves problemas na saúde pública municipal, temos uma rede pública eficiente, tem um ou outro problema? Tem, é natural que a gente vá tentando solucionar para e passo, a cada tempo, esses problemas, e isso está sendo muito bem feito pelo professor Charles. Já inclusive deu a opinião dele, né? O fato, Biracê, é que ontem, na Assembleia, numa sessão da Comissão de Saúde lá da Alep, deputados e membros do CRM estiveram reunidos e aí o deputado estadual pelo PT, Franzé Silva, deixou a sessão chateado porque não teria tido espaço para a fala, e depois a deputada Tereza Brito, do PV, estava dando uma entrevista e enquanto isso o deputado também estava esperando ter sua fala. E assim que ela deixou a entrevista, o deputado começou a falar, os dois começaram a discutir, a deputada inclusive o chamou de inexperiente, ele ainda não tem trato com o Legislativo. O que está acontecendo, Biracê? Como é que você está enxergando esse movimento? E antes de você comentar, vamos ver o vídeo para a gente entender melhor a história. Eu não estava fazendo um contraponto em discussão de A, direito e C. E aí só que ele não entendeu isso, infelizmente. Mas regimento, eu já li, sei, sou democrática, respeito todos os colegas, dou espaço demais. É a hora que eles pedem para falar, eu volto para falar, sem nenhuma dificuldade. Lamentavelmente não foi entendido. Mas não foi a primeira vez que meu colega abandonou uma audiência pública. Agora aqui não, todo mundo é igual. Quem tem que ser diferente? O senhor se retirou. Peraí. Ele não entendeu isso, ele nem percebeu. Eu pedi para que fosse um primeiro. Acabou de ver o vídeo, engraçado é o seguinte, que falta o deputado Franzé. O deputado Franzé como gestor, como administrador, ele passou por onde passou e deixou um trabalho de uma certa competência até um determinado ponto. Agora, o que falta ao deputado Franzé é uma coisa, é experiência em malandragem política. Qual é a malandragem política que eu falei? É o traquejo de saber usar um regimento. Se, por exemplo, a Tereza Brito é a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e ela é de oposição ao governo, é lógico que ela vai conduzir todo o trabalho contra o governo. Isso aí até qualquer pessoa que não entenda muito política sabe. A própria Tereza Brito, quando era vereadora, eu assisti uma comissão na Câmara Municipal que ela levou uma surra dos colegas dela, que ela queria se posicionar com o projeto da maneira X, os 4 membros da comissão deram uma volta nela, ela saiu irritadíssima de lá. Faz parte do jogo político. Agora o deputado Franzé tem que aprender a entrar nesse jogo. Agora, uma coisa é fato, foi constrangedor para o governo essa visita por um motivo. Não foi porque as deputadas Luci Soares e Tereza Brito foram aos hospitais. Porque o deputado Francisco Costa, do PT, que é ex-secretário de Saúde, acompanhou e viu tudo. E ele sabe como é que funciona. Infelizmente, os recursos não estão chegando. Os terceirizados estão sem receber, os hospitais estão em estado de abandono, por isso que o secretário Fernando falou dessa volta maluca de gente para vir atender aqui. O que antes o Maranhão trazia de pacientes, está vindo agora do interior do Piauí, e aí onde está o Mas o Maranhão pactuou e faz. Mas está pagando direitinho, mas pelo menos que o próprio secretário Charles falou, o presidente da fundação, desculpa, o presidente Charles, ele disse em entrevistas que o Maranhão está equipando a saúde dele de jeito tal para que gradativamente... Vai reduzir, ele reduziu já. Reduziu o número de pessoas de lá. Agora, essa relação na Assembleia é que é complicada. Aqui é o inverso, aqui está aumentando. Agora, outro negócio maluco é o seguinte, como é que a oposição, com 4 deputados, que a deputada Lucia, apesar de ter sido eleita por um partido que é do governo, ela se mantém, eu não digo que é de independente, ela é deputada de oposição por causa da sua ligação para o seu berço político. Ela diz que é independente, mas a posição dela é de oposição. Porque se ela fosse independente, ela poderia ser até agraciada com algum cargo do governo, como o governo costuma fazer. Já que o independente Evaldo Gomes está muito bem acomodado lá no Palácio da Cidade, muito bem acomodado agora no Palácio Karnak, né? Mas vamos continuar.
A deputada Lucy, como é um pouco mais ligada à oposição, ela está fechando o coro e 4 deputados de oposição conseguiram fazer uma confusão na Assembleia contra 26 deputados do governo. Moço, o que eu não entendo é falta de articulação política. O que eu penso é o seguinte, vem cá, Mas tá qual é o erro? A deputada Lucy está cumprindo o papel dela de parlamentar. E especificamente de oposição. Mas não é porque seja de oposição. Moço, saúde é algo que o governo não podia nem estar ficando explicando toda hora e chateado. Deveria ir para cima do problema e tentar resolver. Ah, não tem recurso, não tem condição. Mas, moço, vá atrás. Vá ver o que se pode fazer. Isto está há muito tempo. Eu me lembro que o ano passado, eu dei uma entrevista sobre isso e falei. Naquela época, a dívida do governo do estado com a prefeitura era de pouco mais de 22 milhões. Hoje já está em quase 30, eu acho, ou mais. E o governo não faz nada, nem vai lá nos hospitais, nem resolve. Aí a deputada, com clarividência, com pertinência, de maneira objetiva, faz uma crítica e aí há um... Não, mundo. Agora, a diferença de tom. Vamos fazer assim, a postura, a deputada Lucy bem mais centrada, porque até o jeito dela se portar é mais sóbrio, e a deputada Tereza com aquele jeito dela, que é mais explosivo. Num vídeo que estava rolando no YouTube, foi constrangedor. Assim, eu fiquei, sinceramente, desculpa, deputado Francisco Costa, nada contra o senhor, mas ele estava com a cara de constrangimento, porque a Tereza Brito falando daquele tom que ela gosta alto com o diretor do hospital. A deputada Lucy depois deu uma entrevista com um tom mais ameno, mas também criticando a situação. E o Francisco Costa olhando, aí que esse vídeo circulou, né? Eu, pelo menos, eu tive muito orgulho da deputada na qual votei. Eu gosto de cobrar as ações. Eu tive orgulho da minha deputada, da deputada Lucy. Porque eu acho que ela foi muito clara, objetiva, e cobrando uma coisa que é papel. Ali não se trata de fazer oposição. Ali não se trata de criticar por criticar. Óbvio que é pertinente e que pertine à circunstância política dela como deputada de oposição, né, fazer críticas ponderadas ao governo. Mas ali o governo tinha que ter humildade. Aí, rapaz, eu fico me lembrando que com a prefeitura aqui, as pessoas inventam coisa com a prefeitura e saem criticando, os vereadores de oposição às vezes, os deputados se metem também no estado de Teresina e saem inventando. E a gente aceita passivamente ali quando tem que reagir. Se esta fosse uma crítica que não fosse objetiva, clara, evidente, pertinente, tudo bem que o governo reagisse achando que era coisa política, como às vezes eu também faço. Quando fazem com a prefeitura eu reajo, que é meu papel também. De cidadão e de secretário. Agora essa não tem o que dizer. Eu dei parabéns aos deputados que foram e me orgulho da deputada Lucy, na qual eu votei. Mas interessante também, para a gente pôr um ponto nesse assunto, é o comportamento do líder do governo. Ele é um ato de oposição, então quer dizer que você fiscalizar o funcionamento da saúde é um ato de oposição? Não. É obrigação do legislativo fiscalizar, independente de quem esteja lá, né, seja PT, PSDB, MDB, enfim, não importa. Tem que fiscalizar e apontar as saídas. Como tu bem falaste, secretário, se tem um erro, o governo tem que ir atrás de corrigir o erro, não dizer assim, não, isso não é nada. Não é nada a pessoa estar num corredor, como as deputadas pegaram, Justino Luiz, lá de Picos, fazendo obra com as pessoas em atendimento, situações que são fora da realidade. Olha, deixa eu dizer, eu espero sinceramente, que ajeite, que o Estado ajeite, tudo bem que não se resolva tudo, mas que minimize essas questões no interior do Estado, porque isso vai melhorar a vida de todo mundo e vai melhorar aqui em Teresina. Não é questão de ser ligado ali ao PSDB, ao Firmino, à oposição. Não é isso. O problema este momento vai chegar. E eu nunca me furtei e não me furtarei jamais de omitir minhas opiniões e posições no campo político. Na hora de ser, vamos dizer assim, contundente e agressivo nas questões políticas, serei no campo político, no palco necessário, que é o campo da disputa político-partidário das eleições. Serei com este ou com aquele, com quem eu achar que está no campo oposto a mim. Agora, neste momento de gestão de prefeitura, não tem que ter essa história de estar dizendo, não, está dizendo isso é porque quer fazer isso. Não é isso. É porque, se a gente observa algo que não está andando bem, o que a gente tem que fazer é chamar atenção. Só para pontuar mais ainda, o problema é que nas últimas discussões, por mais que elas sejam técnicas,
quando as pessoas, alguma parte não tem um argumento, ela descamba para o lado político para poder... Tudo é dizer que não, isso é porque é porque, política. não, porque é oposição. A oposição está insatisfeita, é porque é oposição, enfim. Mas essa é a regra de marketing político, né? Mas nós somos um pouquinho da área. A regra de marketing regra político é é isso. A gente tem que quebrar esses paradigmas, porque o senso crítico do cidadão brasileiro está mudando. Está mudando com a nova feição da internet, com a possibilidade que se tem de estar dialogando e de prestando informação, ou bem ou mal, mas isso está mudando um pouco o nosso comportamento e a gente precisa mudar também. É isso. Eu quero saber, Fernando, você é uma pessoa que perdoa fácil? Eu guardo mágoa, eu perdoo, eu nunca tive essa coisa de... Eu não sei se tenho inimigos, porque eu não os tenho. Tenho pessoas que eu não gosto. E a essas pessoas eu digo, olha, eu trato bem, com respeito à educação, mas você lá e eu aqui. Mas não tenho como inimigo, eu acho que a gente erra na vida. Quando a gente... eu penso assim, se você não compreende o outro, você não é capaz de se compreender. Então eu procuro sempre entender o outro. Por mais que as pessoas digam, não, é um mau caráter, é de má fé, isso e aquilo, eu fico... O ser humano é algo muito complexo. É muito difícil de você lidar. Tá certo? Eu sei que eu erro muito. Mas todas as vezes que eu erro, eu errei por algum motivo. Se você me perguntar, eu digo, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Porque tudo na vida, Bira, Pedro, tem uma razão e uma explicação. Então, eu acho que na minha intimidade, quando eu fecho meus olhos, quando eu penso em mim, quando eu faço a minha introspecção, eu acho que eu perdoo facilmente. Eu acho que eu não tenho dificuldade em perdão. Eu estava encucado aqui porque você toda hora está dizendo, vai ter um momento, eu digo, rapaz, o que é isso? Que propaganda é essa? Onde é que nós vamos chegar? Mas eu tenho facilidade de aceitar e acarinhar as coisas. E você, Bira, perdoa fácil? Eu perdoo. Às vezes a gente fica... magoado ali um tempo, mas... Não, mas assim, mas porque o perdão, se você não aceitar, se você não for honesto, você, como bem falou, eu erro. Se eu não chegar para a pessoa, cara, desculpa, eu errei, como é que eu vou dizer assim, não, cara, tá tudo bem. Você tem que perdoar e relevar as coisas para você poder viver bem, porque você vive em sociedade. Por exemplo, a gente mora em condomínio, quem mora em condomínio é muito engraçado. Você tem que aprender a conviver com as manias e trejeitos dos teus vizinhos, já que você também tem suas manias e seus respeitos. Então, quer dizer, esse perdãozinho é o perdão do dia a dia com o vizinho, é o perdão com o colega de trabalho, é o perdão com a esposa, com o filho. Até com coisas graves na vida. A minha concepção de vida é a seguinte, se tem um Deus, e eu acredito que tenha, Ele colocou a gente aqui para ser feliz. A melhor coisa do mundo para você ser feliz é você estar bem se relacionando com os outros. Existe uma coisa diferente também, por exemplo, se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, então eu dissesse, perdoa, mas porque você vai amadurecendo com as coisas. A vida lhe impõe algumas coisas que você vai aprendendo com ela. E esse aprendizado é uma consolidação de caráter, de formação moral, de formação espiritual. E aí você vai relevando coisas que antes eram mais graves, você vai absorvendo e a mágoa vai passando com mais facilidade. Mas no fundo, o perdão mesmo, quer dizer assim, não sou capaz de... Eu não levo isso adiante, não. Pois que bom, porque quem não tiver, a partir de agora, vai ter agora o Dia do Perdão, isso mesmo. O vereador Neto do Angelim conclamou seus colegas lá do Legislativo Municipal a votarem no Dia do Perdão, viu, Fernando? Então, a partir de agora, nós vamos ter um dia exclusivamente para perdoar, e ele se baseou nisso, tudo que você falou. Eu acho bacana, acho legal como algo para reflexão e para começar a fomentar nas pessoas a pensar nisso. Mas eu tenho muito receio no Brasil da gente fazer muitas leis. A gente faz leis que a gente não pode... Como é que você vai criar alguém, impor para alguém perdoar? Agora, muito boa a ideia do ponto de vista de reflexão, de dizer assim, olha, perdoar é bom. Rapaz, é bom. Tem duas coisas que eu acho fantástico. Uma é perdoar. Assim, você zangou ali e daqui a pouco você está, cara, jogando bola. Caramba, você discute, termina, você vai lá, abraça. Isso é bom demais, isso é um aprendizado, você vai... E nas coisas graves da vida também, sabe, um desrespeito, uma agressão mais... É bom, eu me sinto bem. Como eu me sinto bem, às vezes, fazer uma coisa, para ninguém saber que eu estou fazendo, isso é bom, tá certo? Agora, você fomentar isso, alimentar, para que a pessoa se conduza para isso, não é fácil, isso é uma coisa de vida, agora, né? Agora, tirando essa coisa boa e altruísta do perdão, essa história o Legislativo está criando lei para perdoar, o Congresso criou alguns anos atrás, se não me fala 3 ou 4 anos atrás, ele criou essa lei do perdão em nível nacional, e agora está replicada aqui. O engraçado é o seguinte,
no momento que todo mundo está questionando a classe política, acho que parte da população deve olhar para a Câmara de Vereadores e os 29 iluminados que estão lá e dizer o seguinte: vocês é que devem pedir perdão à população pelas coisinhas que vocês andam fazendo de vez em quando, assim como a nossa classe política de uma maneira geral, que esse dia devia servir de uma reflexão para trabalharem melhor o nosso país. Eu acho que se o dia do perdão fosse nesse sentido, podia institucionalizar era todo santo dia, principalmente nos dias de funcionamento da Câmara, da Assembleia, do Congresso, estava tudo resolvido. Claro, 2 vereadores não votaram, nem votaram, né? Foi o Edson Melo e o Major Paulo Roberto, mas quase unanimidade o dia do perdão aqui em Teresina. O vereador Major Paulo Roberto, eu perguntar, não perdoa? Que coisa feia. São capazes de perdoar, com certeza. Não, mas é porque, como o Fernando falou, o problema, gente, só para a gente também pôr um ponto nisso, é a quantidade absurda de leis. Aí você acaba criando muita lei e não se aplica nada, não se regulamenta. Não tem como acompanhar, não tem como fiscalizar, não tem como impor que ela seja funcione, que ela seja. Tem aquela história do direito que a lei é o costume, então quer dizer, tem uma coisa meio que complicada. Ela nasceu muito disso, né? Se você pegar algumas constituições, elas são baseadas nisso, né? Eu acho assim, ó, a Constituição brasileira, ela hoje provoca muitos problemas para o país. Exatamente. Tudo está dentro da Constituição. Tudo hoje se fala em PEC. Não sei o que, bota na PEC, bota na Constituição. Cheio de cláusulas abertas para serem interpretadas. Por isso que o Supremo está do jeito que está. E a nossa governabilidade está comprometida por causa dessa maluquice, que é um presidencialismo parlamentarista. Agora, né? é como eu estava dizendo, ela foi feita numa época que era necessária. Foi um período de transição próprio da fase ditatorial para a fase de clima democrático. Mas devia ter cumprido a revisão constitucional. Pois esse é que é o problema. E começaram a encher demais. Quantas emendas tem hoje? E ela é cheia de cláusulas abertas, cláusulas interpretativas, que dão margem a um sem número de coisas. Agora, é um aprendizado. A gente vai construindo isso. Não se faz um país, uma cultura, uma história, uma sociedade da noite para o dia. A gente precisa conhecer a nossa história, o nosso passado e projetar o futuro. Bom, Fernando, nós queremos agradecer, tá, o espaço de você ter vindo, de você estar a paciência, né, de se dispondo a vir conversar, melhor ainda, né, Biraci? E deixar o canal aberto para não só para você, mas a prefeitura também falar com a sociedade, porque a gente acha importante ter esse elo de comunicação e essa nova comunicação. Além de uma obrigação, é fundamental da prefeitura, do poder público, para com os munícipes, para com a população. Eu estarei sempre à disposição, a prefeitura, os secretários municipais, o próprio prefeito, quando necessário for, pode convidar, que estaremos sempre à disposição. E aproveito para agradecer, eu é que agradeço essa oportunidade, sei que isso vai dar certo, sucesso, e eu volto a repetir aqui, o R86 é ou não é o futuro da nossa comunicação? Esperemos. Venha, viu? Participe, assine, contribua e dê de forma significativa a sua participação aqui com a gente. Um abraço. Obrigado. O Biraci é o Tex Escritórios. Fernando viu aqui, né? Gostou, né? Não conhecia. Uma localização fantástica. Não sei quem são os empreendedores aqui. Parabéns pela estrutura que tem aqui. Achei muito bacana. Salas que estão aqui disponíveis, né, para escritórios, para coisa dessa natureza. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. E quem puder, né, usufruir desse espaço, estando aqui com o seu negócio bem implantado. É isso. Bem, e ao final do programa você vai ver o vídeo de toda a estrutura que o Tex tem, né, Biraci? E a gente literalmente está usando todos os espaços do Tex, porque a gente quer mostrar a você como esse nosso parceiro está trazendo inovação aqui para o nosso estado e para a nossa cidade, obviamente. Aqui, Fernando, inclusive, tem empreendedores de fora, tem empreendedores paulistas, cariocas, tem muita gente. Viu? Não vai nenhuma propaganda aqui, vamos dizer assim, contributiva de nada, não é de sinceridade mesmo. O espaço é muito bacana, muito legal, muito bem projetado, muito bem localizado, e eu observei aqui com um esmero e o cuidado nas dependências de tudo. Vale a pena ter negócio aqui. Né? Vamos ver se as pessoas possam... Obrigado. Eu não vou nem fazer aquela propagandinha que eu faço. Depois dessa aqui do Fernando, tranquilo.
curtir, compartilhar, principalmente se inscrever, ativar o sininho, porque a gente só continua e esse projeto só pode ir à frente se a gente também tiver gente do outro lado contribuindo com a gente dessa forma, tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima semana, abraço, vídeos do Biraci tá rodando por aí também, abraço. Valeu, um abraço, até a próxima. E não esquece de mandar, manda pro amigo e pro inimigo também, para ele ver o que a gente tá fazendo. Melhor do que aquela de manhã, né? Um abraço, gente.